Fala galera, hoje eu quero te contar sobre uma das principais batalhas da Idade Média, mas também um dos momentos mais desastrosos das cruzadas na era medieval. Uma burrada que custou quase todo o exército cristão no Oriente Médio e ainda abriu as portas para que Saladino pudesse conquistar com facilidade a cidade de Jerusalém, acabando com quase um século de sucesso das cruzadas na Idade Média. Bora ver tudo isso, mas antes já sabe, mete a machadada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com os amigos e considere se tornar um membro do Caverna. Bora! Tudo começa com Saladino, um cara que desde 1174, na Idade Média, quando ele assumiu o poder da Síria, não parava de crescer e expandir seus domínios no Oriente Médio. Ele dominou primeiro o Egito, depois a Síria e unificou as nações muçulmanas na região, se tornando o novo líder da Jihad e formando o Império Aiúbida, uma potência militar e territorial no Oriente Médio lá da Idade Média. Enquanto isso, do outro lado, o Reino de Jerusalém estava uma bagunça. A gente já viu aqui em vários vídeos que depois do fracasso da Segunda Cruzada e da morte do rei Balduíno IV, o leproso, em 1185, a crise política se instaurou no Reino de Jerusalém. O novo rei, Guido de Lusignan, que eu fiz aqui já um vídeo sobre ele, sobe ao trono, mas nem todo mundo estava curtindo ele. Estava bem rachado o reino. Uma galera, a outra metade, né, os inimigos de Guido, eram liderados por Raimundo III, o conde de Trípoli. E ele achava que Guido era um desastre ambulante. Não estava tão errado assim, e ele achava que o Guido era incapaz de segurar o avanço de Saladino. Por outro lado, o próprio Raimundo III estava conspirando contra o rei para ele próprio assumir o trono. Essa conspiração foi tão pesada que ele se alia com o inimigo, o Saladino, para poder derrubar o Guido. Você vai se aliar com o inimigo, é claro que você vai tomar depois, né? Um cristão se aliando a um muçulmano no meio das cruzadas pela sede de poder, é óbvio que isso vai dar merda. Então, aproveitando todo esse caos no Reino de Jerusalém e depois de ter se solidificado, vou deixar a playlist das cruzadas aqui para você entender melhor, porque a gente tá aqui focando na Batalha de Hattin, mas tem todo um contexto por trás. Saladino, em 1187, lança uma nova campanha para finalmente derrubar o Reino de Jerusalém. E ele começa a somar vitórias bem rápido nessa nova campanha, o que deixou os cruzados em pânico. Poucos sabiam disso na época, mas muitas dessas vitórias iniciais tinham sido facilitadas por Raimundo de Trípoli, que permitiu a entrada das tropas de Saladino para saquear e queimar cidades. O cara tava achando que ia minar o poder de Guido, mas ele estava minando o poder dos cristãos todos no Oriente Médio, ali nas cruzadas. O desastre estava armado. Perdido nessa história, bem fraco, Guido de Lusignan vê seus aliados insistindo em um ataque total, direto, para acabar de vez com Saladino. Um desses que estavam pressionando era o famoso Reinaldo de Chatillon, um cavaleiro bem controverso e nada bonzinho. No final, Guido cede e ao invés de esperar Saladino dentro das muralhas de Jerusalém, que eram bem protegidas, ele reúne todos os homens que pode no Oriente, esvaziando todos os castelos e cidades para ir em um ataque suicida direto no meio do deserto contra as forças muçulmanas. O plano era reunir todo o exército do Reino de Jerusalém em Séforis, na Galileia. Eram cerca de 15 mil soldados de infantaria e uns 1.300 cavaleiros, grande parte desses cavaleiros de ordens como os templários e os hospitalários. Esses próprios templários e hospitalários também esvaziaram todas as suas guarnições para poder participar desse ataque. Eles queriam pegar Saladino de surpresa, que estava sitiando a fortaleza de Tiberíades com os seus 20 mil soldados. Na cabeça do Guido, seria tão fácil acabar com Saladino quanto foi na Batalha de Monte Guisardo, que aconteceu 10 anos antes, mas agora Saladino já havia aprendido a sua lição em Monte Guisardo e não separou seu exército como havia feito antes. Vou deixar aqui a Batalha de Monte Guisardo para você ver depois também. Voltando para o exército de Guido, eles estavam agora em Séforis e a jornada até Tiberíades seria bem longa, cansativo e passava pelo meio do deserto. Eles estavam em pleno verão, com o sol rachando na cabeça, poucos suprimentos, porque a cidade de Séforis não aguentava tanta gente assim, e tinha pouca estrutura naquela cidade. Era uma jornada suicida. Até Raimundo de Trípoli sugeriu que eles esperassem ali em Séforis, já que a gente foi, vamos esperar nessa cidadezinha aqui, mas a cidade não tinha nenhuma proteção, eles estavam ali à mercê dos soldados de Saladino, então a única opção era continuar e tentar pegar Saladino ali de frente, né, com força total. O exército parte de Séforis
a última cidade até Tiberíades em uma jornada mortal. No livro Templários do Dan Jones, tá em algum lugar aqui, na verdade tá aqui. Eita, aqui ó, pronto, que eu estou lendo ele ainda, estou acabando ele. No livro fala bem como foi, dá uma descrição muito detalhada de como foi essa jornada de Séforis até Tiberíades, ou até os cornos de Ratim. A cidade de Séforis tinha poucos suprimentos e estrutura, como a gente falou, então os cruzados partem com pouca água, pouco alimento, eles já estavam defasados ali. E o sol do verão estava lascando na cabeça deles, era um sol escaldante, e eles estavam totalmente desprotegidos no deserto. Os batedores de Saladino pioravam ainda mais essa jornada. Os cristãos sempre avistavam os cavaleiros de Saladino acompanhando o exército ao longe, sem se aproximarem muito do grupo principal. À frente do exército cristão, esses batedores muçulmanos destruíam todos os abrigos, comida e envenenavam todos os postos de água que eles encontrassem, para que o exército de Guido não encontrasse nem abrigo, nem comida e nem água. Ao lado, os cavaleiros de Saladino iam acompanhando a fila cruzada, aumentando o pânico das tropas, e na retaguarda, qualquer um que caísse pelo caminho, pelo cansaço, pela sede, pelo sol, por tudo mais, ficava separado do grupo principal que continuava a jornada, e sozinhos os cavaleiros muçulmanos vinham e aniquilavam rapidamente qualquer um que ficasse para trás. Ou seja, você não podia voltar, você não podia parar, você tinha que sempre ir para frente, sempre em direção à morte. Ou você morria parado ou você morria andando. Com certeza, essa era a definição de inferno para aqueles soldados cristãos. Como é então que os cruzados iam se safar dessa? Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia concursos, mas eles não oferecem apenas cursos para concurso público não, cara. Se você não gosta de concurso público, mano, a estratégia tem curso para qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso para área de policial. Você quer ser policial ou crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos para você progredir na carreira. Carreira militar tem também. Carreira jurídica. Cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A estratégia concursos tem curso para você passar na prova da OAB, que sem a prova da OAB você não pode exercer o seu ofício de advogado. Eles têm até cursos para preparar você para o vestibular. Então, qualquer coisa que você quer fazer, quer estudar física, química, matemática, é só você clicar agora no primeiro link aqui embaixo, ir para a estratégia concursos e ver os cursos que ele tem para qualquer vestibular, para qualquer coisa. Cara, você vai passar onde quer que você precise passar. Como eu falei, é o primeiro link aqui embaixo e escolha o seu curso. E bora voltar pro vídeo. Continuando na sua marcha para a morte, Guido ficava cada vez mais sem opções. Ele perdia seus homens para o sol, para a sede, para o cansaço, mas talvez na sua cabeça nada mais podia ser feito. Agora ele pensa que esperar em Jerusalém poderia ser uma ideia muito melhor, mas não tinha como voltar atrás, não tinha como voltar para Séforis, inclusive porque a cidade de Séforis tinha sido saqueada e destruída pelos muçulmanos nessa hora, então era tudo ou nada, era só ir para frente. Na madrugada de 4 de julho, o rei cristão decide acampar perto das colinas de Ratim, a poucos quilômetros de Tiberíades. Seria ali um acampamento num lugar um pouco mais fresco, que alguma proteção do relevo e próximo de uma fonte de água, que daria um descanso para as tropas antes do ataque final. Mas mal sabia Guido que era justamente o que Saladino queria que ele fizesse, porque ele estava caindo direto na armadilha. Saladino já havia preparado o lugar para receber os cruzados, e naquela madrugada ele ordena que os seus homens toquem tambores e rezem muito alto a noite toda, em festa, para não deixar os cruzados dormirem e se cagassem de medo. Os cruzados já estavam exaustos, com sede, com fome, passando calor e tudo mais, e eles não conseguiam nem dormir. Era verdadeiramente uma guerra psicológica que o Saladino estava usando. Mas não parou por aí. Logo que o sol saiu, Saladino dá um belo bom dia com uma chuva de flecha. Alguns homens tentam se separar ali de Guido, dos cruzados, para tentar buscar água, mas eles não conseguem, porque Saladino começa a atacar flecha em todo mundo que tenta sair ali do acampamento principal, do centro. Os cristãos não podiam nem sair, nem buscar água, nem fugir, nem nada. Saladino começou a torear todos ali e amontoar eles bem no meio do vale para dar o seu golpe final. Com todos os cristãos ali amontoados, Saladino agora ordena que seus homens ateiem fogo nos arbustos que ficavam ao redor deste acampamento cristão, criando uma cortina de fumaça, e o vento levava essa fumaça bem para o centro do acampamento cruzado. Isso aumentou muito mais o pânico, a sede, a fome, a
garganta seca, eles tossiam e não conseguiam ver nada. O campo de visão dos cristãos estava totalmente bloqueado, a moral estava baixíssima e o destino dos cruzados já estava praticamente selado. Guido ainda tentava motivar as suas tropas para lançarem um ataque final, mas muitos nobres começaram a fugir desesperados, levando parte dos seus homens juntos. Não tinham honra nenhuma, saíam correndo com o rabo entre as pernas, tentando fugir no meio da tropa do Saladino. E sabe quem foi o primeiro a correr? O primeiro nobre a abandonar Guedo de Lusignan? Justamente Raimundo III de Trípoli, aquele que havia traído Guido antes, se aliando a Saladino. Olha como a história nos mostra a verdade. Enquanto Guido estava firme e continuou até o fim, Raimundo III de Trípoli fugiu ali com o rabo entre as pernas, sem honra nenhuma. No meio daquele caos todo, quem brilhou foram os cavaleiros de ordem, os templários e os hospitalários, que resistiam bravamente e estavam com sangue nos olhos. Para eles não tinha essa de fugir, ali era o seu momento e eles lutariam com honra e coragem até o fim. Com todo o caos gerado, Saladino parte agora para o ataque. Ele lança uma saraivada de flechas, dividindo as tropas cruzadas e ataca com a sua infantaria. A gente sabe pouco sobre esse momento da batalha, muito porque a maioria morreu, ou porque foram os muçulmanos que contaram, ou ainda os poucos que fugiam contavam alguma coisa, mas eles não estavam vendo a batalha, eles estavam correndo pelas suas vidas. Apenas um punhado sobreviveu, como eu falei, e a gente tem alguns fragmentos do que aconteceu nesse momento. Vendo que a batalha estava perdida, Guido e alguns nobres, junto com cavaleiros templários e hospitalários, correm para os cornos de Hattin, as montanhas de Hattin, que são duas montanhas em formato de chifre. Luan, põe aí as montanhas em formato de chifre, que são os cornos de Hattin, e ali, numa resistência final, montam um último acampamento para tentar resistir. Saladino então vê uma tenda vermelha sendo erguida ali no meio dos cornos de Hattin e manda sua cavalaria para dar o golpe final. Guido e quem sobrou ali, a infantaria que sobrou, alguns nobres e cerca de 150 cavaleiros, templários e hospitalários, resistem até o final. Só que Saladino vence, captura o rei, captura vários nobres, captura os cavaleiros e pior, ele captura a maior relíquia de todas, a Vera Cruz, a verdadeira cruz, uma cruz ali decorada com um pedaço de madeira que dizem ser a verdadeira cruz onde Cristo foi crucificado. Saladino captura Guido, o rei Reinaldo de Chatillon, seu principal cavaleiro, e vários outros soldados e cavaleiros. Os homens que não tinham nenhum título de nobreza eram feitos escravos. Sim, os muçulmanos escravizavam todos os cristãos desde o século 8 lá. Todo mundo que não tinha título de nobreza virava escravo. Quem tinha título de nobreza era preso para poder pedir resgate, e todos os cerca de 200 cavaleiros de ordens que sobraram, né, não só ali no bastião final, mas eles capturaram cerca de 200 cavaleiros de ordens, templários e hospitalários, depois foram enfileirados e decapitados um a um. Saladino escolheu vários homens que nem eram soldados, cada homem muçulmano decapitava um soldado, de um cavaleiro de ordem. Enquanto isso acontecia, Saladino ria e se regozijava do seu feito. O que restou, Saladino trocou por resgates, como eu falei, principalmente o rei, que foi trocado por resgate depois. A Guido, o rei, Saladino tratou com respeito e dignidade, mas Reinaldo de Chatillon, que era um inimigo antigo, Saladino prontamente assassina ali. Na verdade, ele tentou decapitar o Reinaldo, mas ele atingiu apenas o seu ombro, nem isso ele conseguiu fazer. Depois seus homens terminaram o serviço. Com o caminho livre e quase sem nenhuma tropa restante no reino de Jerusalém, em 2 de outubro de 1187, Saladino entra na cidade de Jerusalém sem quase nenhuma resistência dos cruzados, que não tinham muito o que fazer, além de chorar. Sim, Saladino deixou alguns partirem livre, mas aqueles que podiam pagar, todos os moradores de Jerusalém, que não se submeteram ao islamismo e não pagaram para fugir, foram feitos também escravos. Agora os muçulmanos iam controlar por séculos Jerusalém e os cristãos no Oriente Médio, antes livres para professar sua fé, agora iam ter que pagar um tributo para não serem mortos ou perseguidos, como eu falei. A escolha era bem simples do cristão: ou você se convertia ao Islã, ou você pagava a Sharia, ou você morria pela espada. Com essa derrota horrenda, a Europa, que até então tinha praticamente abandonado os Estados Cruzados, agora se via na berlinda. Alguém precisava fazer alguma coisa para reconquistar Jerusalém. Assim começa a história da Terceira Cruzada, um movimento que transformou as cruzadas na Idade Média e transformou no que a gente conhece hoje, elevando à grandeza na história o nome do grande rei inglês Ricardo Coração de Leão, que bravamente enfrentou as forças de Saladino. Quer saber tudo sobre a Terceira Cruzada e Ricardo Coração de Leão? Então vai direto para esse vídeo que eu conto sobre o maior conflito entre Ricardo e Saladino. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!